de cada uma de vocês, porque vocês estão enganjadas no bem-estar espiritual das crianças, que muitas já são mães e muitas não. Mas muito bom vocês, quem não é mãe, estar aqui também, né? Então, nós vamos orar para iniciar aqui esse momento. Nosso Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque nós estamos retirando esse tempo do nosso dia para o que é melhor, Pai, para o espiritual, para as Tuas coisas, para aprender a lidar com as crianças. Eu quero agradecer por cada irmã que aqui está, por cada família, por cada adolescente, cada menina, pelo Cláudio, ó Deus, ajudando ali, Isabela. Senhor, muito obrigada, Pai. Cuida de todas as famílias e prospere esse momento nosso, que o Teu Espírito Santo faça aquilo que a gente não pode conseguir fazer. Em nome de Jesus oramos, amém. Eu passo a palavra para a Tati, que ela vai dar uma orientação, que é muito importante também. Bom, gente, como a Clícia falou, obrigada por todas vocês, as pessoas que agora deram nome para ajudar a gente no Ministério Infantil. A gente está precisando muito. A gente está com uma lista agora de 33 crianças. E não tem como ficar essas crianças lá embaixo, tudo da mesma idade, que está virando uma bagunça. Então, a nossa proposta, que a Clícia propôs também para a educação infantil, é a gente dividir essas crianças em 4 classes, que vai ser por idade. Então, a gente vai ter aqui o berçário, que vai ser de 0 a 3 anos. Vamos ter uma outra classe, que vai ser os principiantes, lá embaixo, naquela salinha, que fica ali embaixo no basement, de 4 e 5 anos. E vamos ter as crianças que ficam no culto infantil lá embaixo, entre 6 e 8 anos. E depois vamos ter os juniores de 9 a 13 anos, 13 e 14 anos, que vai ser a classe de juniores. Então, eu vou estar cuidando com vocês da parte de escala, quem que vai ficar cada domingo, quem vai ser a professora, quem vai ser o assistente da professora. Então, eu vou criar um grupo no WhatsApp para cada classe. Vão ser 4 grupos, então. Então, eu vou colocar você no grupo que você vai ajudar, se for no berçário, ou se for nos 4 a 5, para você estar em comunicação com aquele grupo que você vai estar trabalhando ali. Então, vamos supor que você é professor ou assistente naquele dia e você não pode vir, ou você vai viajar, e você já sabe que você não vai poder vir. Então, você se comunica naquele grupo, que você vai ter escala, já saber quem que vai ser a próxima. Então, você pode trocar. Fala assim, olha, eu não vou nesse dia, você pode trocar seu dia comigo? Porque a gente não pode deixar aqui no domingo não aparecer a professora, não aparecer o assistente, as crianças ficar sem uma pessoa. Então, a gente tem que ter responsabilidade de saber o dia que você vai estar. Se você não puder, avisa antes, se comunica com o seu grupo para substituir você. Lá no berçário, a Dalkia vai ficar cuidando da parte de material. Então, ela vai passar o material para cada professora que for lá do berçário. Ela vai entrar em contato com vocês e vocês vão receber o materialzinho que vocês vão estar usando naquele dia, tá? Na classe de 4 a 5, a Araceli vai ficar como responsável, então ela está olhando o material já, que vai ser para as crianças de 4 a 5, e também ela vai distribuir. Então, assim, eu vou falar para vocês quem que já está de professora aqui no berçário e ajudante. Então, no berçário, a gente já tem aqui de professora a Dalkia, a Vanessa, a Luciane, e a Edileuza também se propôs a ajudar, mas como ela está no Brasil, ela só vai estar em setembro. Então, ela vai entrar na escala da gente em setembro. E como ajudantes, a gente já tem a Gemima, tem a Lindonete e a Amabília, ok? Então, são essas pessoas que vão para o berçário. Na classe de 4 a 5 anos, nós temos a Araceli como professora, a Larissa e a Elaine. E como assistentes, nós vamos ter a Kelinha, vai ficar de 4 a 5, a Jaque, de 4 a 5, e a Mel, também, que vai ajudar a gente. Ela está na faculdade, mas quando ela puder vir, ela vai ficar vindo. Com as crianças de 6 a 8, vai ser eu, a Mariana, a Michele e a Laís como professoras. E como assistentes, a gente vai ter a Milena, a Isabela, a Nayara, que já está ajudando a gente lá, e a Renata. Então, vocês já sabem como funciona o nosso schedule lá. Quando não puder vir, avisa. E para os juniores, a gente está com a Clícia e a Cíntia e a Sandra também, que se propôs a ajudar. Então, a gente está procurando mais professores. Mais professores para a classe juniores que a gente vai precisar. Mais assim, isso que eu queria falar para vocês. Eu vou criar esses grupos, então vocês vão receber lá o grupinho. Eu vou ficar no grupo, e aí eu vou ficar em todos os grupos só para estar coordenando, e vou colocar as líderes dos grupos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar lá no grupo. Outra coisa assim que eu queria falar também, para vocês, por exemplo, que ficam no berçário, professor assistente, desculpa, depois que acabar a aula,
Tem mães que vão lá trocar os filhos, fica fralda ali, aquelas coisas. Então, pega o lixo, recolhe do berçário, já deixa amarrado aqui todo domingo para poder tirar, para colocar para fora. E tentar deixar organizado ali, ver com as crianças para fazer o clean-up da bagunça dos brinquedos lá, para tentar organizar. E aí lá embaixo a mesma coisa, o pessoal que fica já de assistente, guardar o material que a gente está utilizando lá embaixo, aquela outra salinha lá embaixo também tem brinquedos, manter a sala organizada depois do cultinho e tudo. Acho que é isso. Isso, eu vou criar os grupos hoje e vou colocar cada uma que for no grupo, eu já tenho a escala do berçário, já tenho a escala eu vou fazer a escala de 4 a 5 e eu vou distribuir para vocês. Aí qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo. Então, por enquanto, estou colocando uma pessoa por grupo, porque cada uma está ficando uma vez por mês, dependendo 2 vezes por mês, se é um mês que tem 5 domingos. Você está no grupo de 6 a 9, por exemplo. 6 a 8, Mas se você quiser participar de outro grupo... Então, qualquer dúvida, vocês me procurem. Obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Então, queridas, vamos ao material, né? É muito importante a gente trabalhar como um time, como uma equipe. Por isso que vocês estão aqui hoje. Porque existem descobertas, estudos na pedagogia, na psicologia, pela idade. A idade de 0 a 3... tem certas maneiras de você conseguir levar aquelas crianças, que é diferente de 4 a 5, que é diferente de 6, 7 e 8, e que é diferente de 9, 10 e 11. Então, não dá para a gente pensar, vou trabalhar com criança. O trabalho com criança na igreja não é passatempo. Não é tirar daqui para não incomodar. Eu vou descer lá para baixo para brincar com eles, para tirar eles do incômodo. Não, é para inculcar neles a palavra de Deus. É para levar a criança a ter uma experiência com Cristo. Evangelismo. E no nosso trabalho aqui, eu tenho escrito aqui a hora que eles passam na sua casa, na casa da mãe, com o pai, a hora que eles passam na escola, a hora que eles passam na igreja. Sabe quantas horas por semana ele passa na igreja? Ali, vai ser 1 hora. 1 hora por semana. Então, imagina o que eles não recebem na internet, quando eles ficam no computador, no celular, na televisão, com as mensagens subliminares de coisas que vocês bem sabem, de podridão do mundo, do sistema mundano. A mãe, o pai, que muitas vezes não tem tempo para sentar, ou não tem visão para sentar, ministrar a palavra. A escola não está interessada, inclusive não pode mais evangelizar na escola, ter aula de educação religiosa. Então, sobrou para quem? Para a igreja. E quantas horas? 1 hora por semana. Então, quando você entrar na sua classe, querida, pisou na sua classe, é iniciar o trabalho de ganhar aquela criança para Cristo, né? Então, nós vamos agora dar uma lida nessa primeira apostila, para a gente mais ou menos pegar o conteúdo aqui. Então, Ministério com Crianças, entendendo o olhar e ampliando a visão. Graças a Deus, já fica bem longe o tempo em que as igrejas não investiam em suas crianças. Tipo, tira a criança só para passar tempo. Não, agora não existe mais isso. Agora, graças a Deus que as igrejas não têm mais essa visão de não investir nas crianças, né? Hoje, constatamos a preocupação de igrejas, pais e líderes em oferecer aos pequenos a oportunidade de crescerem como Jesus. Como que Jesus cresceu? Vamos falar juntos? Em estatura, graça e sabedoria. Vamos todas lerem juntos o segundo ponto. Eu tenho que estar no microfone por causa da gravação. Se sair do microfone, por isso que eu queria dar a oportunidade de vocês lerem. Vamos ler juntos essa segunda. Respondendo a importantes perguntas. Sempre que nos deparamos com a necessidade de fazer algo, estamos respondendo, de alguma forma, à indagação que surge na busca de ter a nossa necessidade satisfeita. Portanto, se estamos pensando na importância do ministério com crianças, já é um excelente começo. Então, por quê?
que a gente vai trabalhar com as crianças? Porque elas têm o quê? Necessidade espiritual. Não é só o adulto que precisa do coraçãozinho pleno do conhecimento, mas a criança precisa, ela anela por Deus desde que ela nasce. Nós temos esse vazio. A terceira parte, por que ministrar às crianças? Porque está provado que as experiências de aprendizagem vividas nos primeiros anos jamais serão apagadas. Isso nos leva a crer que uma igreja que investe num ministério de qualidade com as crianças terá pré-adolescentes, vamos falar junto? Adolescentes, jovens e adultos muito mais maduros na fé. Então, o trabalho é feito lá na infância, começando. Então, é um privilégio a nossa igreja, a Igreja Walnut, ter essa visão com esse grupo e trabalhando com as crianças. Qual o nosso propósito? Vamos juntas ler? Levar a criança a ter uma experiência pessoal de fé em Jesus Cristo e sentir-se parte importante no corpo de Cristo. Não importa se a criança seja bebê, não importa, tá? Se a criança é bebê. Vocês vão ver como é importante o bebezinho estar na igreja. Ele vai amar Jesus lá na frente por causa da experiência que ele teve quando criança. Eu vou passar para vocês isso. Continua. Quando acolhemos com amor e transmitimos-lhes o amor de Jesus, estamos preparando-a para conhecê-lo pessoalmente. Ele não vai conhecer a Jesus ali, com 0 a 3. Até tem gente que conta que aceitou Jesus com 3 aninhos, né? Eu conheço pessoas, missionários, que disseram que aceitaram Jesus com 3 anos, 4, 5, a criança já pode. Mas mesmo que ela não aceite, ela está sendo preparada o terreninho do coração para ela receber à frente Jesus, né? Como ministrar as crianças? A igreja, enquanto instituição, pode fazer muito, todavia não podemos perder de vista a verdade bíblica de que a família é a primeira e maior responsabilidade em ensinar a criança o caminho em que deve andar. Ensinai, vamos ler juntas? Ensinai as minhas palavras aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Queridas, o objetivo também de cada classe, além do que a Tatiane falou, que vai ter o grupo do quê? Das professoras. Cada classe pode ter o grupo das mães, para vocês trabalharem com as mães. Olha, essa semana, decora com seu filho o versículo tal, daquela classe. Vai decorando, fazendo um playdate. Olha, sábado nós vamos se encontrar na casa da Cíntia, com a idade de 9, 10, 11, 12. Às 6, 7, 8. Olha, a gente vai se encontrar na casa. Levem seus filhos. Ali, o grupo já vai criando amizade, para quando eles forem crescendo, chegando na adolescência, a jovem, eles vão ter amigos crentes, que passaram pelas mesmas experiências. Eles vão se sentir abrigados. A criança, ela tem necessidade de sentir que ela faz parte do grupo. Tem muitas crianças que falam, eu não quero ir na igreja porque não tem ninguém, não tem, entende? Então, nós adultos gostamos disso. Que adulto que gosta de chegar na igreja, ninguém te cumprimenta, ninguém te fala, ninguém te vê? A criança, muito mais, porque ela não tem maturidade para pensar, não, tudo bem, eu não estou indo na igreja por causa de ninguém, não me cumprimentaram, mas eu estou indo por causa de Deus. O adulto faz isso. Mas a criança não, ela não vai querer vir. Então, é tão importante a gente ensinar para os pais a necessidade dele também, durante a semana, à medida do possível, estarem juntos, né? Então, olha só, tendo esta visão, a igreja e família devem trabalhar o quê? Juntas, juntos. Os pais devem ter a igreja como uma aliada na formação cristã dos filhos. Valorizar o quê? O programa de educação cristã que a igreja oferece. Isso vai ser importante vocês falarem com os pais, né? Deles apoiarem, trazerem os filhos na hora. Você quer ver uma coisa que atrapalha? Você está dando a aula e chega aquelas crianças tudo atrasada. Você já deu uma parte, você já começou,
Aí está quase no meio, chega as crianças. Tudo bem se um pneu furou, se aconteceu uma doença na família, um problema. Mas, às vezes, é falta do quê? De disciplina. Você não atrasa para levar o filho na escola, você não atrasa para levar o filho no médico. Por que atrasa para vir trazer para a igreja? Não é? Então, ajudar os pais a entenderem essa importância, que eles não estão trazendo a criança para passar tempo. Eles estão trazendo a criança para um projeto que nós temos para ajudar o filho dele a aceitar Jesus e o Evangelho. Então, valorizar o programa de educação cristã que a igreja está oferecendo, né, que oferece. Então, quais são os pontos? Vamos falar juntas? Acompanhando de perto o conteúdo ministrado, chegando a hora para participar das atividades, possibilitando a frequência assídua dos filhos, intercedendo pelos professores. Isso, então, a gente vai pedir ajuda a quem? Aos pais, né? A igreja ministra. Como que a igreja ministra? Ela ministra você. Você é a igreja, tá? A igreja não é essa parede aqui. A igreja somos nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, eu sou igreja, você é igreja. Então, o que você e eu cremos? No poder do ensino às crianças, desde a mais tenra idade. Nós cremos nisso. Tendo um programa adequado a cada faixa etária. É o que a Tati agora falou. Não adianta reunir lá embaixo de 0 a 12, que vai passar tempo. Agora, se divide as crianças pela idade, você vai atingir o coraçãozinho delas. Tendo professores o quê? Comprometidos. É o que vocês estão fazendo hoje. Vocês podiam estar em casa, vendo uma televisão, com o pezinho para cima, dormindo. Vocês estão aqui. Planejando o que e como ensinar. Vocês, durante a semana, vão ter o quê? Trabalho de tirar pelo menos 1 hora para dar uma olhada. O que eu vou falar domingo com as crianças? Qual é a lição? Vocês vão orar pelas suas crianças, nome por nome. Você pode orar, Senhor, abençoa. Quem sabe o pai, a mãe vai ter confiança em você para chegar e falar, Renata, ou Tatiane, ou Lu, ou Cíntia, ou Vanessa, Nayara, Jaqueline, eu estou passando por uma situação, eu estou me separando, eu estou brigando muito com meu marido, nós estamos passando necessidade. Então, você vai orar por aquela criança, porque ela está dentro daquela casa, sofrendo aquela situação. E você não vai sair espalhando a situação da família. Você pode ser uma conselheira, uma sustentadora em oração, porque não são 50, 100 crianças. Você vai ter 5, 10, dá para você orar, nome por nome, né? Então, o culto, oferecendo às crianças um quê? Um espaço adequado à aprendizagem. Nós estamos fazendo o melhor que nós temos com relação ao espaço. O culto infantil. Eu queria pedir para a Cíntia vir aqui e ler para nós esse pouquinho, para mudar de voz. Né? Faz assim. Bom, ela vai falar. Se não dorme. Aqui, levanta assim o braço, abaixa, levanta, abaixa. Vamos fazer isso mesmo, vai. Isso, experiência. Aí, ó, fazem assim, tá? Respira fundo. Oxigênio no cérebro. E vamos lá. A gente vai fazendo uns intervalinhos assim. Ok, o culto infantil. O que é o culto infantil? É a oportunidade que as crianças têm de, num ambiente próprio, através de programa adequado, vivenciar a experiência da comunhão com Deus, adorando, ouvindo a sua palavra e demonstrando gratidão, confiança e desejo de servi-lo. Propósitos do culto infantil: conduzir a criança a uma experiência de adoração e louvor a Deus, levar a criança a sentir-se em comunhão com Deus através da oração e da mensagem bíblica, conscientizar a criança do seu valor no corpo de Cristo, através da comunhão com os amiguinhos e do seu serviço cristão. Continua? Características fundamentais do professor. Dentre as características que deve ter um bom professor, destacamos experiência de fé em Cristo Jesus, amor pelas crianças, equilíbrio emocional, comprometimento e responsabilidade,
disposição em aprender e criatividade. Obrigada, Cíntia. Tá. Alguém tinha pensado que um dos... Volta para a página, não deu número essa aqui, não sei, aquela culto infantil, essa aqui. Uma antes da última. Alguém já tinha pensado o propósito, que um dos propósitos é conduzir a criança a uma experiência de adoração e louvor. O que a gente pensa quando a gente trabalha com criança? É só ensinar, não é? Ensinar. E conta historinha, ensina. Para pensar numa criança que começa a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Ela está na rua, ela está na escola, ela está indo dormir, está com medo. Ela vai começar a orar. Então, ela vai... você vai conduzir a criança a ter experiência pessoal de adoração e louvor. Não é louvor só cantar, gente. Louvor não é só cantar. Adoração não é só cantar. Também é. Quando eu canto, quando eu louvo, eu estou louvando e estou adorando. Mas a criança, quando é pequena e ela já começa a entender essa adoração, gente, isso é a coisa mais linda. Isso não tem preço, né? Então, um dos objetivos é esse, e é muito importante, principalmente, você dar o exemplo, né? Ela vê você. Por exemplo, tem professora que, enquanto um está orando ou está ministrando, tem uma equipe aqui de... Eu vou dar um nome, viu? As ajudantes vão ser... elas vão ser especialistas comportamentais. Você é ajudante? Quem é ajudante aqui? Levanta a mão. Então, você é especialista comportamental. Vamos repetir? Especialista comportamental. Isso vai ser muito importante. Então, eu e ela somos especialista comportamental. A professora está dando a aula e nós duas estamos aqui. Aí, a gente vai ficar, você comprou essa blusa essa semana? Onde é que você comprou? Nossa, que bonitinha. E as crianças ali, a professora se vendo doida, porque tem dois brigando, dois conversando. Eu e ela temos que estar o quê? Atentas à classe. A Tatiane está contando a história, a gente viu que tem dois, a gente vai ali no pé, na ponta do pé, vamos ali, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Vem aqui com a tia, vem. Leva lá fora, o que está acontecendo? Estou com dor, eu quero fazer xixi, cocô. Vamos lá, vamos, titia, leva. Então, a gente vai somos bombeiros que vão apagar os incêndios. Para o quê? Para que a professora continue contando a lição sem ser o quê? Interrompida, ela não precisa parar, ela está lá contando. Gente, fulano, para com isso, Beltrano, oh meu Deus, vamos lá. Gente, não existe isso. Aí nós vamos ter as especialistas comportamentais, que elas estão ali analisando se o comportamento está bom, se eles estão prestando atenção e ajudar. Então, vamos ver. O trabalho com crianças visa alcançar o quê? Olha só, porque sou salva e amo a Deus. Bom, desculpa. Eu acho que faltou folha. É a outra apostila, tá? Qual o objetivo, né? Porque você é salva, tá? Se você tem dúvida da sua salvação, olha só, deixa as crianças e prestem atenção. Porque se a gente fosse distrair, elas vão brincar, deixa eles brincarem, né? Acho que está portão fechado, está tudo tranquilo. Se vocês têm dúvida da sua salvação, alguém aqui tem dúvida, conversa com a Tatiane, conversa comigo, conversa com a Cíntia, conversa com alguém. Fala, olha, eu não tenho bem certeza da minha salvação. Porque é muito importante que a professora e as especialistas comportamentais tenham certeza da sua salvação, para poder passar para a criança aquilo que você crê, né? Levar o evangelho, ponto 2. Então, o que você vai fazer lá na sua classe? Brincar? Ensinar eles a fazerem ovelhinha de papel, barquinho dentro d'água, que o barquinho anda, jogar o alvo, o negócio no alvo? Não é isso. Nós estamos ali, no momento que pomos o pé, levar o evangelho, levar a criança a aceitar Cristo como Salvador.
né, tentar fazer o apelo e ajudar a criança a aceitar Jesus como Salvador. Ensinar a criança a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Isso é aquilo que nós falamos sobre adoração e louvor. A criança, ela adorar. Como que ela adora? Por exemplo, a criança tem que aprender a orar. Né? Você quer orar? Ai, e se eu orar e você repete? Vamos fazer junto? Vamos fazer. A titia fala e você repete. Papai do céu, obrigado, obrigado. Aí faz uma oraçãozinha curtinha, de 3 frases. Então, a primeira vez ela orou, nossa, com a tua ajuda, mas para ela, aquilo foi subir uma montanha. Entende? Para nós é uma coisa simples, mas para a criança é algo muito importante. Então, dar à criança todo o conhecimento bíblico que é possível. Como que se dá esse conhecimento bíblico, queridas? Como que se dá? Contando o quê? Contando as histórias da Bíblia. Nós vamos contar a história da Bíblia. Veja bem, é muito importante, prestem atenção nisso. Quando você for contar uma história, você pega a tua Bíblia e você fala, gente, nós vamos ver uma historinha agora que está aqui na Palavra de Deus. Por quê? Porque eles escutam muita história em casa, com a mãe, que conta a história do patinho, essas historinhas. Nós temos livros aos montes. A criança pensa que é simplesmente mais uma história. Elas têm que entender que esse livro aqui é a palavra de Deus. Vocês têm que ter a Bíblia e mostrar. Até você não precisa abrir. Você fica com ela assim. Fica falando, então, Jesus, sabe, ele reuniu todo mundo, e todo mundo estava com muito medo. Está aqui na palavra de Deus essa história. E papá. E sempre falando que a história que você está contando está na palavra de Deus, né? Levar a criança a entender a diferença entre religiosidade e relacionamento com Deus. É difícil, gente. Mas a criança de 6 para frente, você já pode dizer, olha, não é só estar na igreja. Não é só vir, é ter uma relação. Sabia que Papai do Céu é pessoal? Você é um amigo, né? Então, você vai ensinar isso à criança. Olha só, por que ensinar? Agora, eu gostaria que vocês lessem juntos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Por que a gente tem que ensinar? E disse-lhe, Jesus é que falou, tá? Vamos ler juntos? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma missão que nós temos, né? Segundo, disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. As mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa aqui é uma missão, é um poder que Jesus nos deixou, que a gente pode tomar posse. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Você leu esse aqui, Deuteronômio, Tati? Deuteronômio 4, 9 e 10. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Deuteronômio 11, 19. E ensiná-las eis a vossos filhos, falando delas sentados em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Interessante, né? Eu estava ouvindo uma amiga falar essa semana, ela estava dizendo assim, esse negócio de sentar, que horas que a gente costuma sentar em família? Na hora da refeição. Na hora da refeição. Então, você sentou para fazer a sua refeição, aqui a palavra de Deus diz que é para ensinar falando, andando e sentando.
Então, a hora da refeição é uma hora que os pais podem falar das coisas de Deus e não falar mal. Tem gente que senta para comer pastor ao molho pardo, membro a um molho não sei do que, já viram, né? Não se fala mal de igreja, de pessoas da igreja na frente de criança. Não se fala, porque você está jogando seu filho contra Cristo, contra Deus. Então, a hora da refeição, a hora que eles vão deitar, você vai falar das coisas de Deus, agradecer o dia, o sol, ou a chuva, seja o que for, né? Então, como nós vamos ensinar com excelência? Isso que nós estamos fazendo aqui, gente, é cansativo, às vezes, tira o nosso tempo, mas é um privilégio, porque vocês vão ensinar com excelência. Excelência é você dar o melhor que você tem. É não simplesmente ficar lá e ficar perdida. Ai, meu Deus, o que eu faço com essas crianças? Eu já não tenho mais jeito, eu não sei mais o que fazer. Não. Ensinar com excelência. E você não precisa ter feito uma faculdade, você não precisa ter feito psicologia, pedagogia, ser professora. Você pode, porque, além da capacidade de Deus, já existem provas científicas de como lidar com cada idade, que é o que nós estamos passando hoje. Então, com conhecimento de pedagogia e psicologia, com amor, da melhor maneira, debaixo da dependência de Deus. Sempre está orando. Você precisa ter em mente todos os domingos o quê? Olha isso aqui, presta atenção. Todo domingo, mesmo berçário, tem um objetivo geral, um objetivo específico, que você vai se preparar durante a semana. Vamos supor, o objetivo geral é falar que Deus criou tudo. Esse é o objetivo geral. Então, eu vou para dentro da classe sabendo o meu objetivo geral. Você tem que ter a tua lição, você vai ler, você vai resumir aquilo, vai falar qual o objetivo geral, o que eu quero mostrar para essa criança. Que Deus criou tudo, do nada. Deus criou tudo do nada. Aí, qual é o objetivo específico? É você mastigar. Você vai pegar, por exemplo, vai falar assim, esse telefone é feito do quê? Essa capa? Ah, isso é silicone, isso é plástico. O plástico foi feito do quê? Quem criou o telefone do nada? Não, ele criou o telefone de tudo que já existia. Ele usou solda, ele usou metal, ele usou plástico, ele usou tecnologia, ele se baseou, por exemplo, no cérebro do ser humano. O avião foi baseado em quê? Alguém sabe? Quando o avião foi criado. Eles veem a lei da química, a lei da física, né? E eles baseiam no pássaro. O avião totalmente, tanto é que a roda dele, quando ele sobe rapidamente, o passarinho, quando ele começa a voar, ele põe as perninhas para dentro. O passarinho, quando vai parar, a asinha dele abre. Vocês podem ver que o avião abre. O avião foi criado, os homens analisaram o pássaro. A máquina fotográfica, na época, até essa máquina aqui, que nós temos aqui, foi criada baseada no olho. Então, o objetivo geral é ensinar que Deus criou tudo. E o específico é mostrar que tudo que tem criado foi feito do que Deus criou. Então, vocês vão precisar pegar isso vai ser muito importante. Todas as professoras terem em mente aonde você quer chegar. Por exemplo, você vai no Costco. Para pensar se você sai da tua casa, pega o carro e você não sabe o caminho para ir no Costco. Você fica igual louca, andando, onde é que é o Costco? Não, você põe no GPS e você chega no Costco. Você sabe onde você quer ir. Então, é a mesma coisa que você, quando for ensinar suas crianças, você tem que saber aonde você quer ir. Tá? O que nós podemos ensinar para as crianças? O amor de Deus. O objetivo geral, que Deus nos ama. Ensinar que Deus é criador. Ensinar que Deus mandou seu filho, morreu por nós. Por que Jesus morreu? Então, tem muitos. A sua história que você vai contar, a sua lição, vai ter o objetivo.
tá? Muito bem. Cada fase de idade tem o jeito certo, tá, queridas? Não é geral, esse curso aqui é o geral, mas eu vou depois poder explicar para vocês como vocês vão fazer isso com a criança de 4 e 5, com a de 6 a 8, com a de 9 a... Cada um vai ter a sua... Vamos ter 4 classes, como a Tati falou, e está aí, ó, escrito aí, tá? Passando lá para baixo, a pedagogia e a psicologia já dominaram, viu? Já tem estudos feitos sobre essas faixas etárias que vocês estão vendo aí, as 4. E nós vamos tomar essa informação. Por que a escola secular, a universidade, vocês estão vendo? A universidade, as universidades, as escolas, os teatros, eles pegam os estudos para poder ajudar a inculcar aquilo que eles querem. E por que não a nós, a igreja? Nós temos que também dominar o ensino religioso das nossas crianças usando a pedagogia, a psicologia, os estudos que já existem. Tá? Então, é isso, mais ou menos, que nós estamos fazendo. O ideal é ter o quê? Professoras. É excelente ter homens, sabia disso? Por que homens? As crianças de hoje precisam desesperadamente de referenciais masculinos. Os meninos precisam ver homens de verdade, homens. Como que é um homem? Porque lá fora eles estão vendo pessoas que você não sabe o que é aquilo. Eles precisam de mulheres. Então, nós temos que ter referenciais femininos e masculinos. Por isso que eu estou tentando até ver nos juniores a introdução de homens. É muito bom trabalhar casais. Vamos supor, né? O Hélio com a Lu, o Abimael com a Tatiane, né? O Flávio com a... É muito legal se tivesse a equipe, mas nem sempre dá, porque às vezes o marido da gente nem cristão é, às vezes ele tem outra função na igreja, né? Às vezes ele é de outra igreja, mas o ideal era isso, tá? Até se você sentir, fala, olha, meu marido está querendo ajudar, fala com a Tatiane, fala, Tati, meu marido está querendo ajudar. Aí você vem, e ele vem né, e começa a ajudar, fica lá perto, nem que seja para ir levar a criança para tomar uma água, mas é uma referência, é um macho que está ali dentro.